Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, a gente vai resolver aqui, olha, com vocês, a prova de agente da Polícia Federal do dia 23 de maio, tá bom? Que houve agora domingo, tá? Então, aqui tem um texto, né, onde o autor, o personagem principal aqui, que tá contando a história pra gente, o narrador, né, ele fala de uma vizinhança, das saudades do lugar onde ele sentia, as saudades que ele não sentia do lugar onde ele morava, né, um lugar que aqui na concepção dele não era muito bom, ele fala do cheiro da comida dos vizinhos, né? E que ele arruma as malas para ir embora e que de repente, nas poucas coisas que ele tinha, ele encontra lá algumas cartas de amor e começa a demonstrar um pouco de sentimentos em relação a isso, né? Então, é um texto bem pequeno e bem simples. O primeiro item que a gente tem que analisar aí, né, tá dizendo o seguinte, olha, o termo ali, no quinto período do segundo parágrafo, refere-se àquela casa. Então, eu peguei aqui o lugar onde está o ali, né, então, olha lá, tinha de desocupar aquela gaveta 5 ou 6 cartas guardadas ali. Ali onde, né? Onde é que tá guardada? Tá guardada na gaveta e não naquela casa, certo? Então, esse item tá errado, tudo bem? Vamos lá para o outro, ó. Sem prejuízo para o sentido original do texto, o período quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho. A gente podia escrever assim: ao anoitecer, toda aquela vizinhança começava a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho ao mesmo tempo. Veja bem, ó, no primeiro ele fala que a vizinhança cozinha ao mesmo tempo. E aqui, o cheiro do alho e da cebola que acontece ao mesmo tempo. Então, são coisas diferentes. Eu não posso dizer que foi reescrito e que não teve alteração ali, né, no sentido original, tá bom? Então, esse daqui também tá errado, certo? Embaixo, infere-se do texto que a personagem, ao longo de toda a narrativa, em toda a narrativa, está sendo tomada por um tipo de nostalgia que não está relacionada ao espaço físico, mas sim a uma saudade de um estado ou da primeira paixão. Olha, a nostalgia dela não é durante todo o texto, tá? Não é durante todo o texto. Então, isso aqui também tá errado na minha concepção. Os vocábulos claro e arejado fazem referência à palavra navio. Vamos ver aqui. Então, eu peguei aqui o trecho, ó. Até porque outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar, não todo, mas um pedacinho que lá um dia talvez lhe mostrasse um navio passando. Claro e arejado. Apartamento claro e arejado. Apartamento, certo? E não navio. Não é navio. Então tá errado aqui também. O vocábulo até, empregado no sentido de inclusive, poderia ser deslocado para o início do trecho com alegria até. Então, ó, com alegria até, então, com alegria inclusive, né, uma partícula de inclusão, ou até com alegria, é a mesma coisa. Agora eu poderia pensar assim, ó, apesar de ir embora, ia com alegria, ó, até com alegria eu ia embora. Então, apesar de ir embora com alegria, porque tal coisa estava acontecendo, então aqui dá uma ideia de concessão, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu poderia achar que está certo, aqui eu poderia achar que está errado. Então, essa questão aqui, ela tá, na minha opinião, tá mal escrita, certo? Então, poderia ser colocado de uma outra forma, ficaria mais claro a percepção do aluno aqui. Então, aqui tá errado, né? Mas cabe recurso, talvez, se vocês quiserem. A forma verbal tinha, foi empregada no mesmo sentido nos dois períodos, vamos ver, ó. Mas tinha a gaveta, depois tinha de desocupar. Ó, claro que não. Olha só, tinha, esse aqui é um VTD. Quem tem, tem o quê? A gaveta, objeto direto. Agora, quando eu falo tinha de, é a mesma coisa que havia de. Isso aqui indica obrigação.
Quando você fala tinha de estudar, quer dizer eu precisava, eu tinha obrigação de estudar. Então, esse indica obrigação e esse daqui está indicando simplesmente a concepção do objeto direto que vem logo depois. É um VTD, é um verbo que pede um complemento, né? Que é um objeto indireto. Então, eles são totalmente diferentes, certo? Então, isso daqui tá errado. Vamos continuar. No sétimo período do primeiro parágrafo, a forma lhe desempenha a função de complemento indireto da forma verbal mostrar-se. Então, ó, o lhe é complemento indireto, quer dizer, é o objeto indireto do verbo mostrar, que tem que ser um VTI ou um VTDI para que isso seja verdade, certo? Talvez lhe mostrasse um navio passando. Olha, quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Então, esse verbo aqui, ó, mostrar, a pergunta dele é: você mostra o que e mostra a quem? Então, ele é um VTDI, certo? Você mostrou o quê? Mostrou um navio, objeto direto. E aqui, ó, mostrou a quem? Ao lhe, objeto indireto. Então, primeiro, ele é complemento indireto da forma verbal? Sim. E funciona como um elemento de coesão ao retomar a personagem narrativa? Sim. Esse lhe aqui, o lhe quem é? A pessoa que está contando a história, né? É isso mesmo, o narrador. Tá perfeito. Esse daqui eu vou considerar certo. Na oração, cabia tudo em uma mala só. Olha, esse vocábulo é o sujeito? Você vai perguntar assim, ó, aqui, que é que cabia? Olha, tá vendo o verbo caber? Caber? Quando você quer descobrir o sujeito, basta você fazer isso aqui, ó, que é que, ou você pergunta quem é que? Que é que ou quem é que? Então, que é que cabia, né, em uma mala? Que é que cabia em uma mala? Tudo. Então, tudo é o nosso sujeito da oração, certo? Perfeito, esse daí. Vamos ver lá agora o próximo texto para a próxima questão, tá? Aqui ele fala do aumento, né, do sistema carcerário, né? E ele fala aqui, ó, mais importante, a proporção da população em conflito direto com a lei e sujeita à prisão cresce em ritmo que indica uma mudança mais que meramente quantitativa e sugere uma significação muito ampliada da solução institucional como componente da política criminal. E assinala além disso que muitos governos alimentam a pressuposição que goza de amplo apoio na opinião pública, de que há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais. Bom, é necessário disciplinar grupos, então aqui ele diz que o sistema prisional tem feito isso, que a população está de acordo, a opinião, né, pública está de acordo, e que eles têm feito grandes gastos orçamentários. Agora, vamos ver aqui o que ele diz na primeira questão referente a isso, ó, a forma verbal crescem está relacionada no plural para concordar com o sujeito composto, cujos núcleos são gastos, efetivos e serviços. Vamos ver? Os gastos orçamentários do Estado, com as forças da lei e da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários, crescem em todo o planeta. Gente, que é que cresce em todo o planeta? Os gastos orçamentários do Estado. Quando ele fala principalmente, esses dois aqui, ó, efetivos policiais e penitenciários, isso aqui é o quê? É uma explicação de que gasto é esse que eles estão tendo. Então, isso aqui, ó, que tá entre vírgulas aqui, ó, a gente pode dizer que é uma explicação. E se é uma explicação, é um aposto explicativo, certo? Aposto explicativo. É isso que é isso daí. Então, e quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito são os gastos orçamentários do Estado, né? Onde aqui o principal termo, o núcleo do sujeito é a palavra gastos, né? Orçamentários é o adjunto adnominal e do Estado também, tá bom? Aqui no caso do Estado seria um complemento do orçamentário. E gastos do Estado é uma locução adjetiva, né? Adjunto adnominal. Então, olha lá.
Não é isso então, certo? Tá errado esse negócio aí. Essa número 9 tá totalmente errada. Vamos lá para número 10. Conclui-se das ideias do texto que, apesar de existirem peculiaridades culturais e históricas sobre o estabelecimento das penas em cada país, o crescimento do encarceramento apresenta-se como um fenômeno universal, que, chancelado pela opinião pública, quer dizer que está de acordo com isso, tem sido adotado como política de segurança por muitos governos, principalmente o das regiões mais desenvolvidas do mundo. Olha, o texto, no início do texto, ele diz que em quase todos os países, não são todos os países, né, que aderiram a isso, desse número aumentativo de prisões, né, representativo no aumento do sistema prisional. Então, isso daí, ó, ocorre em todos os países desenvolvidos, mas não em todos os países do mundo. Isso aqui, ó, é países desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas. Não é isso que ele quer dizer, ele quer dizer os países mais desenvolvidos, os pontos, os tops de desenvolvimento do mundo, certo? E não todos os lugares. Então, isso aqui, essa afirmação que ele coloca aqui, tá errada. Número 11. No segundo período do texto, a partícula C classifica-se como partícula apassivadora. Olha, o que é a partícula apassivadora? Sempre que você tem um VTD mais o C, o seu sujeito vem logo depois. E o sujeito, nesse caso aqui, ó, quando você tem o VTD mais o C, você tem uma voz passiva. Então, esse C, né, que é o nosso pronome C, ele é o pronome apassivador ou partícula apassivadora, porque esse aqui é o sujeito paciente, aquele que sofre a ação. Vamos ver se é o caso desse aqui. A rede de prisões está se ampliando, está se ampliando, olha o C. Que é que está se ampliando? Ó, quem amplia, amplia o quê? É um VTD mais o C. Olha o C aqui, certo? A rede de prisões. Ó, está se ampliando. Veja bem, será que é voz passiva mesmo? Bom, eu já descobri que é porque é um VTD mais o C. Mas vamos dar mais uma dica. Olha, é ela que está praticando, a rede está praticando a ação ou ela sofre a ação? Olha só, está se ampliando, está sendo ampliada, certo? Ela não está fazendo a ação, ó, está se ampliando, quer dizer, sofrendo a ação de ser ampliada. Então, esse daqui, ó, é um sujeito paciente. Se é um sujeito paciente, então esse C aqui é uma partícula apassivadora, porque aqui é voz passiva sintética. Tá? Tem a analítica e tem a sintética. Essa é a sintética, quando tem o VTD mais o C. Vamos para o número 12. Conclui-se do trecho, há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais que os grupos populacionais a serem disciplinados são compostos por pessoas que têm autoridade e gozam de prestígio na sociedade, do que se infere que tais grupos têm adotado comportamentos indesejáveis. E aí, qual seria a nossa conclusão nesse caso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esses importantes grupos e segmentos populacionais, a gente então tem que entender que são, ó, autoridades que gozam de prestígio na sociedade? Não, não é isso. Quando ele fala lá dos grupos e segmentos que precisam ser disciplinados, são algumas pessoas da sociedade que precisam mudar essa atitude. Ele não disse que são as altas autoridades e pessoas ricas, né, da sociedade, não é nada disso. Então aqui tá errado, essa questão tá errada. Vamos ver a próxima. Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto, caso a vírgula empregada imediatamente após o vocábulo rapidamente fosse suprimida. Olha, presta atenção, cresce rapidamente, vírgula, tá no início da oração. Olha, significa que o advérbio, ele foi deslocado. Como que é isso? O advérbio, ele pode aparecer no início, no meio
ou no final. Se ele vem no início, obrigatoriamente você tem que separar pela vírgula. E se você fizer isso, você errou, trocou totalmente o sentido do texto, não pode fazer isso. E se ele viesse no meio também, aqui, cresce rapidamente no meio, deveria ter sido separado por vírgulas também. Agora, se ele viesse no final, não tem necessidade de colocar a vírgula. Então, aqui é necessário colocar a vírgula. Então, ó, seriam preservados a correção e o sentido, caso a vírgula empregada imediatamente após o fosse suprimida, quer dizer, retirada, o sentido seria o mesmo? Errado, não seria, tá bom? Porque você cometeria um erro grave do uso da vírgula, o que torna totalmente incoeso aí o sentido original da coisa do texto, tá bom? O 14. O travessão empregado no último período do primeiro parágrafo confere ao texto final do período, por ele isolado, um destaque, mas sua supressão manteria a correção gramatical? Olha, política criminal, aí tem o travessão e assinala além disso. Olha, gente, se você tem um e aqui, ó, esse e, que é uma conjunção aditiva, ele não necessita disso daqui. Então, isso daqui foi para dar um destaque, uma ênfase, chamar a atenção, certo? Então, se eu retirar, não vai ter problema nenhum. Então, vamos ver de novo o que ele disse. Ó, um destaque, mas a sua supressão manteria a correção? Sim, certo? Então, 14 tá correto, tá bom? Vamos ver lá a 15. A palavra idiosincrasia, tá? Poderia ser substituída por compatibilidade, gente? Idiosincrasia significa a forma de agir de um povo, né? A cultura. Então, refletindo, ó, idiosincrasias de tradições, culturas, histórias. A forma de agir, né? A vida que eles levam, né? Aquela cultura cotidiana. Então, não posso colocar compatibilidade, não tem nada a ver, tá? Errado. Aqui você teria que ter conhecimento de semântica, do significado dessa palavra para você poder acertar isso daí, né? Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal esperam fosse substituída por espera. Vamos ver. O número de pessoas, ó, que esperam, pessoas que esperam. Olha, gente, tem uma regra de concordância verbal que diz o seguinte, olha, aqui eu tenho, eu poderia colocar assim, ó, mais de um não, vamos colocar um outro exemplo. Eu poderia colocar, quer ver, um termo no coletivo, ó, a multidão, se eu coloco assim, a multidão, eu posso escrever fez o trabalho. Agora, se eu escrevo a multidão de pessoas, ó, de pessoas, posso escrever fizeram o trabalho. Então, aqui, ó, a concordância gramatical seria com multidão. Então, eu penso fez, tá? Mas a concordância por aproximação aqui, tá vendo, ó? Aqui, pessoas fizeram. Esse tipo de colocação, quando você especifica aqui o sujeito a quem você está se referindo, aqui o núcleo do sujeito, que nem aqui, o número é um núcleo, né? Número de pessoas. Se eu penso só no número, eu posso colocar espera. Se você pensar de pessoas, da ideia, né, ideológica de muita gente, então uma concordância ideológica e atrativa, porque está bem perto da pessoa, então você pode colocar esperam. Então, qual é o certo? Os dois estão certos. Então, você pode falar, a multidão de pessoas fez ou fizeram. A maioria dos rapazes fez ou fizeram. O número de pessoas esperam ou espera, tá? Então, aqui tá certo. Vamos ver o 17. As palavras intensamente, em quase toda parte, a rede das prisões está ampliando intensamente e ampliada. E ampliada em sugere uma significação muito ampliada. Então, ele quer saber intensamente e ampliada. Desempenham a mesma função sintática? Vamos ver? Está se ampliando intensamente. Gente, tudo que termina em mente
É advérbio. E se é advérbio, é o quê? É adjunto adverbial, certo? Então, esse daqui é um adjunto adverbial, é a análise sintática dele. Tá, agora aqui, uma significação muito ampliada. Significação ampliada. Significação é um substantivo, né? E o substantivo, quem estuda aqui com a gente sabe que ao redor dele você sempre encontra artigos, pronomes adjetivos e adjetivos e locuções adjetivas, né? Eu costumo chamar o substantivo de ilha. O substantivo é uma ilha cercada de adjetivos por todos os lados. Então, olha, a significação, ó, ela vem aqui com uma ligação direta com o ampliado. Ampliada significação, significação ampliada. O ampliada está ligado na ilha, que é o substantivo. Portanto, é uma qualidade dele. E se ele é uma qualidade na análise sintática, ele é um adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal e esse aqui é um adjunto adverbial. Portanto, desempenham a mesma função? Não, errado. Funções diferentes, certo? Vamos ver aqui a 18. Na argumentação desenvolvida nesse texto aqui, ó, cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão, né? Ela corrobora com essa daqui, ó, o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta mais desenvolvida do mundo. Gente, tá certo. A afirmação só exemplifica, né? Ela endossa a primeira ao afirmar que todos os países desenvolvidos passam também por esse problema, tá bom? Tá certinho. Então, aqui a gente vai considerar certa essa questão, tá? Vamos marcar aqui, então, a 18 tá certa. Nas comunicações oficiais, aboliu-se, né? Tá falando aboliu-se o uso dos vocativos digníssimo e ilustríssimo. É verdade, gente, ó. O decreto número 9.758 é o responsável por isso. O artigo 3º, lá, é vedada a comunicação. Na comunicação com agentes públicos federais, o uso das formas de tratamento, ó, tá aqui. Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Magnificência, Doutor, ó lá, Ilustre, Ilustríssimo, Digno, Digníssimo e Respeitável, tá bom? Então é bom a gente ter conhecimento disso aqui. Esse decreto fez uma alteração no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Continuando aqui, no padrão ofício, né, papel ofício, o cabeçalho deve estar centralizado na área determinada pela formação e constar em todas as páginas do documento. Cabeçalho, gente, é só na página inicial, né? Não tem essa de todas as páginas, tá? Depois, na grafia de datas em um documento oficial, o conteúdo deve constar conforme o exemplo. Esse aqui é o exemplo, assim, desse jeito? 2/4/2001, não, né? Assim, ó, Brasília, 2 de fevereiro de 2018, tá bom? Continuando aqui, no endereçamento das comunicações dirigidas, então aqui tá errado, né? A gente não marcou, aqui também tá errado. No endereçamento das comunicações dirigidas, as autoridades superiores devem se empregar os seguintes pronomes, ó. Endereçamento da comunicação dirigida a autoridades superiores. Então, vou pegar e vou endereçar elas, devo escrever assim: a Vossa Excelência, o Senhor, ou a Vossa Excelência, a Senhora. Errado, gente. Não é assim, é a Sua Excelência, a Senhora fulano de tal, e a Sua Excelência, o Senhor fulano de tal. Tá ok? Então, essa número 23 também tá errada, tá bom? Vamos ver a 24 agora? Quando da redação de e-mails, né? Quer dizer, se eu tiver que fazer um e-mail que possa ser considerado um documento oficial, né? Um documento oficial, deve-se usar os mesmos parâmetros da redação dos demais documentos oficiais, o que inclui a linguagem adequada. Tudo bem, a linguagem tem que ser adequada, mas ele é um documento flexível, ó, que pode inclusive dispensar local e data, certo? Então essa daqui, gente, também tá errada, tá bom? Olha, eu espero que tenha ajudado vocês. Isso aqui é uma resolução extraoficial, tá? Então, se a gente errou em alguma coisa aqui, a gente faz a correção novamente para vocês depois, tá ok? Vamos esperar sair o gabarito, mas essa aqui é a minha concepção da prova, tá? Até a próxima!